Olá, pessoal. Vamos aqui para mais uma aula de matemática sobre o conjunto dos números racionais. Dessa vez a gente vai falar sobre as dízimas periódicas. Eu sou o professor Ed Carlos Paixão. Vamos lá. Dízimas periódicas pertencem ao capítulo 4 da primeira unidade do livro A Conquista da Matemática. Em matemática, muitas vezes é útil representar números racionais expressos por meio de frações na forma decimal, certo? As duas formas são possível representar uma dízima periódica. Para isso, basta dividir o numerador pelo denominador. Em alguns casos, essa representação decimal é finita. Por exemplo, a fração 9/20. Então, para a gente representar, a gente vai dividir o 9 por 20. Ok? Então, 9 por 20 não dá para dividir. Então, o que eu faço? Acrescento um zero no 9, ele fica 90. Por eu ter acrescentado um zero, eu vou colocar na resposta um zero e uma vírgula. Pronto, agora eu posso dividir 90 por 20, que vai ser 4. E 4 vezes 20 vai dar 80. E como a gente tem sempre que fazer a diferença quando a gente multiplica, voltando, eu tenho como resultado 10. 10 não dá para dividir por 20, certo? Então, eu posso fazer de duas maneiras. Posso retirar esse zero, aí fica 10 dividido por 2, ou então acrescento um zero aqui, ok? Então, acrescentando o zero aqui, vai ficar 100 dividido por 20, que vai dar 5. 5 vezes 20 são 100. Então, retiro 100 de 100, que fica 0. Então, 9 dividido por 20, ou 9/20, vai ser igual a 0,45, certo? E 0,45 é um número finito, certo? Uma representação decimal finita, certo? Por quê? Porque eu tive resto zero, certo? Toda vez que eu tiver o resto zero, eu tenho uma divisão exata. Essa divisão exata me garante que eu terminei de dividir, certo? Resto zero garante que eu terminei de dividir. Então, posso afirmar que 9/20 é igual a 0,45, certo? Em outros casos, a representação ela é infinita. Vamos ver a fração menos 7/11. Então, vou fazer a mesma coisa, dividir 7 por 11. Então, 7 não dá para dividir por 11. Então, vou acrescentar um zero nos dois. Um zero no número, que vai ser dividido, que é o dividendo, e um zero na resposta, que é o quociente, acompanhado por uma vírgula. Então, agora vai ser 70 dividido por 11. Você sabe que todo número multiplicado por 11 vai ser o próprio número repetido. Ou seja, 1 vezes 11, 11. 2 vezes 11, 22. 3 vezes 11, 33. Então, se eu colocar 7 vezes 11, vai dar 77. Então, passa. Então, vai ser somente o 6. Então, 6 vezes 11, 66. Então, 66 para 70, sobram 4. 4 não dá para dividir por 11. Então, coloca um zero e divide 40 por 11, a mesma coisa. Se eu dividir 40 por 11 e colocar 4, 4 vezes 11, 44. Então, passa. Então, vai ser somente 3. 3 vezes 11, 33. 33 para 40, sobra 7.
Observe que eu tinha 7, dividi, já encontrei outro 7, certo? Quando eu dividi o 7, eu tive como resto 4, certo? Aí, quando eu dividi, eu acrescentei o 0, dividi, deu 3 e sobrou 7, certo? 70 deu 6, sobrou 4. 40 deu 3, sobrou 7. Já já você entende por isso, o porquê. Então, 70 de novo. 70 vai dar quem? 6. 6 vezes 11, 66. Vai sobrar 4. Então, 40. 40 por 11 vai dar 3. 3 vezes 11, 33. Sobra 7. Então, o que acontece? Isso aí é sempre um círculo. Vai ser sempre ou sobrar 7 ou sobrar 4. Com isso, eu digo que esse aqui vai ser o resto. E, para concluir, eu coloco reticências no quociente. Ok? Então, colocando reticências no quociente, eu vou garantir que ainda tem divisão a ser feita. Certo? Então, com isso, eu posso dizer que menos 7/11, ou 7 dividido por 11, é igual a menos 0,636363 infinitamente. Certo? Então, é infinita, por quê? Porque o meu resto não foi 0. E para representar que esse número é número infinito, a gente coloca as reticências, esses 3 pontinhos, ok? No segundo exemplo, o resto nunca se anula, fica alterando entre 7 e 4. O quociente tem a parte decimal infinita e periódica, ou seja, é uma dízima periódica. Dízima periódica é todo e qualquer número decimal que tem uma parte que se repete infinitamente, certo? E por isso é chamado de dízima. E esse número que se repete é chamado de período. Então, daí vem dízima periódica, certo? Número infinito, decimal infinito é chamado de dízima. E se esse número decimal infinito tem um número que se repete infinitamente, então essa dízima será periódica, certo? Então, no caso, menos 0,636363 infinitamente, o algarismo 6 e 3, respectivamente, continuarão se repetindo indefinidamente. Então, esses dois números vão ficar se repetindo, alternando 6 quando eu divido 70 por 11 e 3 quando eu divido 40 por 11, certo? Então, dizemos que na dízima periódica, menos 0,636363, o período é o grupo 63, certo? Está aqui ele, ó, sempre se repetindo. Vai ser sempre ele repetido infinitamente. Que se repete e a representação abreviada desse número eu posso escrever sempre que eu tiver uma configuração dessa, eu posso escrevê-la de forma abreviada, colocando somente os números que estão se repetindo e um traço acima. Esse traço indica que esse número, esses dois algarismos 63 ou 63, ele vai se repetir infinitamente e ele representa o que nós chamamos de período. Então, esse número é a representação dessa dízima periódica, certo? De forma abreviada. Certo? Então, essa dízima periódica é dita
dízima periódica simples, ok? Nela, o período é 45 e o algarismo 1, que ocupa a casa dos décimos, não se repete. Portanto, não pertence ao período, certo? Então, no caso 45, no caso, nesse exemplo aí, gente, observe esse exemplo aqui, ó. 12,1454, ou então 1, 45, 45, 45. Então, esse número 45, certo? 45, ele se repete infinitamente. Mas esse algarismo 1, que está próximo a ele não faz parte do período. Por que que ele não faz parte do período? Porque ele não se repete junto com os outros, ok? Então, se ele se repetir junto com os outros, ele continua sendo uma dízima periódica simples. Mas como eu tenho esse algarismo 1 que não se repete, então ele não faz parte do período, então o período vai ser os 45 aqui, ó. E essa dízima, ela será considerada uma dízima periódica composta, certo? Então, 45 é o período. E esse 1, ele não se repete. Então, por isso, essa dízima periódica, ela tem um elemento estranho ao período depois da vírgula. Então, se depois da vírgula tiver um elemento ou um algarismo estranho que não seja período, essa dízima periódica ela é considerada composta, certo? Em uma dízima periódica, a parte que fica à direita da vírgula e não compõe o período pode ou não existir. Caso exista, ela determina uma dízima periódica composta. Nesse caso, algarismo 1. Então, dízima periódica composta. Se não houver, então, é uma dízima periódica simples. Ok? Obrigado pela atenção. Espero ter ajudado.